Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casando o Verbo. O vídeo não é sobre pitbulls, eu só quero manter vivo na memória de vocês aqui um fato que tem me incomodado, e eu acho que incomoda alguns de vocês pelo menos, que é o perigo que nós estamos correndo por conta dos pitbulls, né, que escapam de suas casas e que invariavelmente estão atacando crianças, homens, mulheres, adultos, enfim, todo mundo aí que está na mira deles, né? Dessa vez, pitbulls escaparam de casa e foram atingidos, foram alvejados, né, no interior de São Paulo. Um deles perdeu a vida. A tutora dos cães procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na intenção de que o responsável seja identificado. Olha, na minha opinião, essa tutora dos cães, como eles chamam aqui, né, a dona dos cães, é que deveria ser processada porque ela deixou a coisa de tal maneira que os cachorros conseguiram fugir. Se fosse um cachorro pequeno, um cachorro comum, mas a gente já sabe que os pitbulls, né, de uma maneira geral, a gente tem trazido matéria após matéria aqui, mostrando que alguns deles já atacaram pessoas, arrancaram pedaços de pessoas e atiraram até a vida de algumas, né? E aí dois pitbulls fugiram de uma chácara e alguém alvejou eles. Aí foi lá, registrou o boletim de ocorrência, quero saber quem foi. Agora eu me pergunto, será que esse alguém aí não estava protegendo a vida de uma outra pessoa, a sua própria vida, de repente com medo que acontecesse alguma coisa? Onde é que fica a responsabilidade da dona desses cães? Será que ela não vai ser processada pelo Estado? Não existe lei que proíba, né, que as pessoas coloquem em risco a vida de outros ou a integridade física dos outros? Ah, mas o meu cachorro era muito bem treinado. É a desculpa de todos, né? Até que em algum momento alguém seja vitimado. Vamos adiante aqui. A hora que nós tivermos pelo menos um deputado aqui que valha o salário que ele está recebendo e faça pelo menos uma lei que tenha validade, porque o restante aqui eu não sei, tem validade no sentido de valor, né? É difícil a gente apontar uma lei aí que realmente esteja a favor das pessoas, né? Vamos mudar de assunto aqui. Médicos conseguem reescrever DNA de bebê com doença rara. Tratamento alterou o código humano e pode abrir porta para terapias personalizadas. Está acontecendo, pessoal. O bebê norte-americano foi curado com o primeiro tratamento de edição genética do mundo. Kyle, de 2 anos, tinha doença rara causada por uma mutação genética. Por meio do procedimento, os médicos reescreveram seu DNA e conseguiram curá-lo. Então, eles pegaram aquilo que eles consideravam uma doença, uma anomalia, e aí depois ele estava normal. Tudo muito bom, muito bonito, muito bem, só que isso traz um aviso. Olha, se daqui a pouco, lá na frente, alguém considerar que não é normal você ter uma cor de pele X ou Y, de repente eles vão poder alterar o DNA, porque quem é que define a cor da pele? É a pigmentação, tem uma série de fatores, e aí, isso vai ser considerado racismo? Ou, de repente, alguém que diga, olha, o olho asiático ou o olho europeu, a feição do olho, um é melhor que o outro, e aí? O que define, né, o que eles podem ou não reescrever? Aqui tudo bem, parece, né, olhando a matéria assim por cima, que foi uma coisa muito boa. Se foi mesmo, talvez só a longo prazo a gente vai saber, né, porque eles foram lá e mexeram no DNA de uma criança. Apesar de parecer saudável ao nascer, o bebê estava letárgico, não se alimentava e tinha dificuldade em manter a temperatura do corpo. Ele tinha deficiência de CPS1, uma doença genética que afeta apenas 1 em cada 1,3 milhão de bebês. Problemas podem causar atrasos mentais e de desenvolvimento, além de necessitar de um eventual transplante de fígado. Eu já trouxe para vocês aquele caso em que um cientista chinês alterou também o DNA de 2 bebês, de tal forma que elas ficassem imunes a adquirir o HIV. Então eles estão justificando, né? Óbvio, é o tal do docinho da bruxa que eu sempre falo para vocês, né? Justificando as alterações genéticas com algo que é difícil de você criticar, né? Quem é que vai
em sã consciência, criticar a cura de um bebê. Não tem como, né? Agora, se você pensar no macro, se você pensar na humanidade como um todo, é muito perigoso o que está sendo feito. Porque, como eu sempre digo para vocês, primeiro começa assim, é o docinho, né? A bruxa, para convidar João e Maria para entrar no caldeirão, né? Para entrar dentro de casa, ela primeiro oferecia a parte boa, né? Vamos curar doenças, vamos curar bebês. E lá na frente, eu não tenho dúvidas de que nós estaremos misturando o DNA humano com o DNA de animais e todo tipo de criatura, quem sabe até plantas e sabe-se lá mais o que. Né? E isso vai ser, na minha visão, a derrocada final da humanidade. Brasil lidera interesse por bebê reborn no mundo e perguntas inusitadas bombam no Google. O que eu posso esperar de uma população como a brasileira? A gente fala aqui para pouquíssima gente, pouquíssima. Aí você vê aí, já, isso não é tão pouco, são 300 e poucos mil inscritos. Eu não sei se vocês percebem que desses 300 e poucos mil, a gente alcança aí 15 mil pessoas, 20 mil, às vezes só 10 mil. Não é pouco, é muita gente, mesmo assim é muita gente. Se você parar para analisar, isso comporta aí a população adulta de uma pequena cidade do interior, né? É muita gente. Só que, se você pensar a nível de Brasil, é muito pouco. Só que os nossos assuntos não são, né, compatíveis com a mentalidade de pessoas que adotam esse bebê reborn. E o Brasil, pelo jeito, é líder mundial. Será que, então, é verdade mesmo que o brasileiro é um dos povos mais burros e violentos do mundo? Nós realmente temos uma grande média de cidadãos aí com QI 83? Eu quero acreditar que não, mas cada vez mais parece que isso é verdade. Bonecos hiperrealistas voltaram aos holofotes, mas o pico de interesse veio antes da polêmica. Foi em 2022, em plena pandemia. Então o pessoal, enfim, está se apegando a isso aí por conta... Muitos dizem, é por conta de uma maternidade frustrada. Olha, eu já vi aí muita gente se desfazendo de filho, incentivando outros a tirarem o filho no ventre, né? Então, teve uma adolescente lá na Europa, não sei qual país agora, uma imigrante norte-americana, inclusive, ou turista norte-americana, o bebê nasceu, ela pegou e, né, pela janela, com cordão umbilical e tudo. Então, teria muita gente que talvez deveria incentivar mais as outras pessoas a não praticar esse tipo de coisa, para poder ter uma criança real, né? Porque não pensem que as pessoas não querem adotar. Elas querem, mas não tem mais bebê para adoção. Por quê? Praticamente não tem mais. Porque as moças estão tirando antes de nascerem. Né? Essa é a verdade. Como golpistas burlaram biometria nas contas GovBR, por que isso é grave? Por que isso é grave? Imagine, hoje nós temos todo o nosso dinheiro circulando em via digital, o governo atrelou o nosso CPF, o nosso CNH, as contas de INSS, PIS, COFINS, está tudo no GovBR hoje, tudo. Aí alguém vai lá, burla sua biometria e pode usar o seu rosto para, de repente, fazer um empréstimo consignado, enfim, qualquer coisa no seu nome. E aí eles perguntam, por que isso é grave? Porque essa porcaria dessa biometria, que não é uma porcaria só porque é BR, é porque é uma porcaria a tecnologia em si, né? Ela está nos colocando vulneráveis. Né? A investigação da Polícia Federal apontou que criminosos adotaram técnicas avançadas para burlar sistemas de autenticação biométrica das contas GovBR, vídeos manipulados, máscaras 3D e até imagens alteradas com inteligência artificial são ferramentas utilizadas para enganar sistemas como este. Inclusive irmãos gêmeos, né? O sistema não consegue diferenciar irmãos gêmeos ou pessoas, às vezes, que nem gêmeas não são e são muito parecidas. Então isso aqui vai nos levar para uma identificação digital muito mais complexa, que vai ter relação com a íris do olho. Eles vão fazer a leitura do olho, daqui a pouco a leitura do DNA, ninguém vai mais acessar a internet sem uma identidade digital. É para isso que as coisas estão indo nos Estados Unidos também, quando eles... o próprio Trump lá diz, nós estamos combatendo os imigrantes ilegais, porque vai chegar um momento que eles vão cadastrar 100% dos cidadãos que estão dentro do país, legais ou ilegais,
e isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. Por que vocês acham que eles estão criando o Stargate? Stargate é um sistema de identificação de cada pessoa do mundo e de armazenamento de todos os dados relativos àquela pessoa. É como se fosse um grande banco de informações, muito maior do que o sistema de informações que a Igreja Católica possui, por exemplo, de batismo e registros de nascimento, etc., um pouquinho do histórico de cada pessoa. Muito maior do que os arquivos da KGB, né, que pegavam lá, faziam as listas negras de pessoas. Isso aí vai registrar tudo o que diz respeito aos rastros digitais de uma pessoa. Quais eram as redes sociais, as fotos que ela subiu, o que ela comentou, o que ela assistiu, o que ela viu, tudo. Além dos dados financeiros e tudo que ela movimentou. É um histórico muito grande, né? Os contatos, os amigos, porque no histórico de batismo você não tem lá o registro dos amigos, no máximo o pai e a mãe e alguns testemunhas, né? Mas esse novo sistema do Stargate e outros que estão sendo desenvolvidos aí vão criar um registro muito grande nosso. E eles vêm para resolver um problema que eles mesmos criaram, né? Que a biometria não resolve, que é a identificação. Então, é um encalacramento, eu gosto de usar essa palavra aqui, porque nós estamos sendo encalacrados, presos, e as pessoas não estão percebendo isso. Vai chegar um ponto em que, quando perceberem, né, o pessoal aí que tem o QI ao ponto de tornar o Brasil o país com o maior número de bebês reborn do mundo, talvez vão chorar, né? Mas aí já é tarde demais. Pessoal, espero que não seja tarde para nós, né? Para vocês, nem para mim. E nem para aqueles que, pelo menos, estão próximos de nós. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.